Vamos para mais uma aula aí no Godoy Flix. Hoje a aula vai ser sobre refeição pré-treino, né? Se ela realmente impacta diretamente no treinamento ou não. Antes de pensar na refeição pré-treino, a gente tem que ter alguns questionamentos ali para realmente efetivar essa refeição pré-treino. Bom, vamos lá. Antes de analisar a refeição pré-treino e o que vai conter nessa refeição pré-treino, a gente tem que pensar em alguns parâmetros. A gente tem que pensar em quantas refeições serão feitas no dia. Tem que pensar o tempo de digestão. Por exemplo, você faz uma refeição com 1 quilo de comida, a digestão dessa refeição vai 6, 7, 8 horas para ser digerida. Se você comer uma refeição dessa e treinar daqui 1 hora, ela nem foi digerida, ela vai gerar um desconforto gastrointestinal, uma ânsia, vai vomitar, vai treinar mal, vai estar estufado, pode gerar muitos gases, então vai interferir. Então o tempo de digestão tem que ser levado em consideração para a refeição pré-treino. A refeição pré-treino é a refeição que antecede o treino, tá bom? Ela é a refeição pré-treino, né? Como o próprio nome já diz. Após treino é logo depois, a primeira refeição depois do treino. Vamos lá. Então a gente também tem que pensar na disponibilidade para comer. Se esse indivíduo tem disponibilidade para comer ali antes do treino, quanto tempo antes do treino? Vamos supor, o cara almoça meio-dia, ele vai trabalhar da 1 da tarde até 5 da tarde, e ele não pode parar para comer. Você vai colocar uma refeição pré-treino 3 da tarde? Não. A refeição pré-treino dele vai ser o almoço, ele vai treinar na hora que ele sair do serviço. Então a refeição pré-treino dele foi meio-dia e ele treinou lá às 18 horas, ou seja, 4 horas da refeição pré-treino até o treino, né? 4 não, né? Meio-dia, 18, 6 horas da refeição pré-treino para o seu treino. Então a gente tem que levar em consideração a disponibilidade que a pessoa tem para comer, em qual horário ela tem para comer, né? Desconforto gastrointestinal. Se aquele alimento, aquela refeição vai gerar um desconforto gastrointestinal nesse indivíduo. Por exemplo, se você sabe que o cara tomando leite gera muito gases e diarreia, você vai colocar o leite no pré-treino? Ah, mas tem que tomar leite agora. Por exemplo, se você tem que comer batata antes do treino, e a batata gera desconforto nele, a batata doce, tem muita fibra, pode gerar um desconforto ali, uma digestão mais lenta, o cara treina estufado, num treino de pernas pode acabar vomitando, prejudicando o desempenho. Se você prejudica um dos pilares da hipertrofia ou ali do emagrecimento ali, que é o treinamento, você não vai ter bons resultados. O que a gente tem que fazer? O nosso plano alimentar, quando você elaborar uma dieta, o plano alimentar tem que ser estruturado com um treino. Não adianta você simplesmente, vou jogar aqui e dane-se, vai lá, se vira. Tem que levar as particularidades, tem que levar essas considerações aqui. Por quê? Você não pode dar nenhum tipo de alimento para o indivíduo que ele se sente mal. Você não pode dar nada antes do treino, é como antes de uma prova, uma competição. Quem trabalha com um atleta sabe. Nas últimas semanas você não dá nada para o atleta além do que ele já tem hábito de comer, além do que o intestino dele já tem hábito de digerir. Porque se der alguma coisa, imagina uma pré-competição, você vai lá e joga óleo de coco no cara e dá uma diarreia no cara. Tem que estar atento a isso, ele já tem que estar habituado a se alimentar com aqueles alimentos ali antes do treino, antes da prova, antes da competição, para não gerar nenhum desconforto. Então, levar em consideração quantas refeições vai fazer no dia para saber a refeição pré-treino e as outras refeições também para saber a distribuição. E aí, você tá curtindo o conteúdo dessa aula aqui? Já imaginou você ter acesso a essa e centenas de outras aulas dentro de uma só plataforma para você assistir quando e onde quiser e quantas vezes quiser por menos de R$2 por dia? Você pode ter todo o conhecimento sobre treinamento, seja divisão de treino, estratégia de treino, periodização ou conhecimento de estratégias de dieta para gerar melhores resultados, seja para hipertrofia, emagrecimento, cut, bulk, preparação de atletas. Ou talvez você queira mais conteúdo sobre fisiologia, metabolismo, recursos ergogênicos e farmacológicos. Tudo isso dentro da plataforma mais completa da área de treinamento e nutrição. Clica aqui no link da descrição e conheça tudo que você vai ter acesso na palma da sua mão. Abraço e continue curtindo aí o conteúdo. Valeu! Macronutrientes em cada refeição, tempo de digestão da refeição, né? Como eu já falei, você precisa ter em mente se é uma refeição grande ou pequena, se vai ser digerida rápido ou não, se vai gerar algum desconforto gastrointestinal por essa digestão ou não, e a disponibilidade que o indivíduo tem para comer, tá bom? O que a gente tem ali de NutriTime ali na refeição pré-treino? A gente tem algumas considerações ali gerais para as refeições pré-treino. Por exemplo, uma refeição tem 3 a 6 horas de anabolismo. Ou seja, uma refeição pode gerar uma síntese proteica aumentada, um aumento da síntese de glicogênio por até 6 horas. Normalmente dura de 3 a 6 horas, dependendo do tempo de digestão dessa refeição. Se é uma refeição mais... Se for uma refeição muito leve, por exemplo, um wheyzinho ali rápido com uma fruta, a digestão é muito rápida, né? 2 horas já bem digerida, e aí o anabolismo é um pouquinho menor. Mas
pode chegar até 3 horas ali. E uma refeição maior pode chegar até 6 horas de anabolismo por refeição. Então uma refeição que você come agora, ela vai ter um efeito anabólico pendurado. Não precisa comer de 3 em 3 horas também, porque você vai ter uma janela de 6 horas para estar comendo sem problema algum. Outro ponto também, outra orientação, proteína ingerida 1 a 2 horas antes do treino, né, no pré-treino, gera um efeito anticatabólico, um aumento da síntese proteica muscular, o que gera esse efeito anticatabólico. Se você ingere, por exemplo, pode ser whey, albumina, ovo, leite, carne, soja, ou se você ingere essa proteína antes, 1 a 2 horas antes do treino, desde que não caia e não interfira em nenhuma dessas questões, você vai aumentar a síntese proteica muscular, porque vai aumentar ali as concentrações de aminoácidos, disparando o aumento da síntese proteica muscular. Isso não quer dizer que você vai ter hipertrofia, sim. Síntese proteica muscular não significa diretamente hipertrofia. Hipertrofia é um processo crônico que depende do treinamento e estímulo, tá bom? Mas você vai aumentar essa síntese proteica muscular, o que vai diminuir o catabolismo de proteínas, porque você aumentou a síntese e, consequentemente, vai ter mais, vai diminuir esse catabolismo de proteína durante o treino. 1 a 2 horas antes do treino é uma recomendação ali também. Carboidrato, 1 a 2 horas antes do treino, né, gera um efeito poupador de proteína e de glicogênio. Porque se você tem uma ingestão de carboidrato ali 1 a 2 horas antes, ele vai estar sendo distribuído ali, isso vai gerar um efeito anticatabólico também. Então você vai preservar suas proteínas musculares e você pode chegar até a preservar o glicogênio ali, hepático também, né? Porque você vai estar ali gerando essa glicose e não vai estar precisando do glicogênio hepático para manter a glicemia. Então você pode gerar esse efeito poupador de glicogênio ali, enquanto o músculo trabalha e também depleta o glicogênio muscular, você vai estar oferecendo até carboidrato para o seu pós-treino, né? Porque muitas vezes não dá tempo de digerir nesse tempo. Quando você está treinando, o fluxo sanguíneo sai ali do centro, né, do processo digestivo para as extremidades, para o músculo que está sendo treinado, o que diminui o que diminui o tempo de trânsito intestinal. Então o alimento fica mais tempo ali. Quando você está treinando, o alimento não vai ser digerido tão rápido. E aí depois do treino você vai ter talvez carboidrato, dependendo da refeição, você ainda vai ter nutrientes sendo digeridos e gerando esse efeito até no pós-treino. Então a refeição pré-treino pode até auxiliar no pós-treino. Outro ponto importante, 4 a 7 horas antes do treino, se for uma refeição bem feita, eu gosto de usar bastante isso, tá? 4 a 7 horas antes do treino, usar uma refeição sólida. O que é uma refeição sólida? Usar ali um arroz, ou macarrão, ou batata doce, ou inglesa, ou cabotiã, enfim, usar uma fonte de alimento de carboidrato complexo, mais sólido, e aí você coloca e complementa com uma ingestão de proteína para oferecer aminoácidos para a síntese proteica muscular. Lógico, você usa vegetais também, e isso vai gerar um tempo de digestão mais lento, um efeito anabólico pendurado, e 4 ou 7 horas antes do treino vai ser o suficiente para você ter uma boa digestão e esvaziamento gástrico ali para treinar bem e não ter nenhum tipo de desconforto, tá? E aí uma combinação também muito boa antes do treino, ali 1 ou 2 horas antes do treino, é a combinação de glicose e frutose. Por exemplo, um mel, fruta, um pouco de aveia, alimentos com fácil digestão que contenham frutose e glicose. Por exemplo, o caso das frutas, né? Fruta com mel, fruta até com leite condensado ou com doce de leite, pode gerar uma absorção mais rápida desses monossacarídeos, né? Da glicose e da frutose. Por quê? A glicose tem seu transportador diferente no intestino do que a frutose. Então a glicose usa um transportador no intestino diferente, a frutose usa outro transportador no intestino, o que vai facilitar a absorção dos dois. Eles não vão competir para serem absorvidos, o que vai potencializar a síntese de glicogênio. A frutose potencializa a síntese de glicogênio hepático e a glicose potencializa a síntese de glicogênio muscular. Então aqui está um bom combo ali até 4 horas antes do treino, dependendo da quantidade, tá? Se for muito grande, tenta deixar 3, 4 horas antes do treino. Se for pouca coisa, 1 ou 2 horas antes do treino, não vai gerar nenhum tipo de desconforto nesses trechinhos aqui. Bom, o intervalo de 3 a 4 horas da refeição pré para pós, ou seja, vamos supor que você come 1 hora antes do treino, aí espera 1 hora, treina em 2 horas, aí logo depois você come, ou seja, o intervalo de 3 a 4 horas da refeição pré para o pós, ou seja, o efeito da refeição pré já está sendo processado para o pós-treino, como eu disse, o tempo de digestão não foi suficiente, então já está combando com a refeição pós-treino, potencializando o efeito anabólico da refeição pós-treino, essa refeição pré. Lógico, tudo isso em consideração, levando isso aqui em consideração, se não vai ter desconforto gastrointestinal, se o tempo de digestão vai ser suficiente, né? Quantas refeições serão feitas num dia para distribuir esses nutrientes na dieta. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês de um indivíduo que treina em jejum,
do indivíduo que treina no final do seu dia, à noite, e do indivíduo que treina no meio da manhã até meio-dia. Então a gente tem 3 exemplos aqui para a gente trabalhar e tirar uma reflexão da refeição pré-treino, tá bom? Vamos lá. O primeiro caso é um indivíduo que treina em jejum. Então aqui ele está no jejum. Ele vai ter algum benefício por treinar em jejum? Queimar mais gordura? Não, porque o mais importante nesse dia é o total de ingestão e gasto. Vamos supor que no final do dia ele gastou 3.000 calorias, só que ele ingeriu 4.000 calorias. Ou seja, houve um superávit calórico. Não tem como você queimar gordura com eficiência e perder peso se você está comendo mais do que você gasta. Então, houve um superávit, fazendo jejum ou não, no final do dia a ingestão calórica dele foi maior do que o gasto. E aqui, provavelmente ele vai aumentar os estoques energéticos por ingerir mais, repor todo o estoque energético e não vai ter nenhum problema com treino em jejum, tá bom? Caso ele gastar 4.000 e ingerir 3.000, ele vai ter um déficit calórico e otimizar a queima de gordura. Então, sobre queima de gordura, a gente precisa estar em déficit. Para favorecer a hipertrofia, a gente precisa estar em superávit, mas se o percentual de gordura estiver controlado. Isso aí fica para outra aula. Vamos dar um exemplo aqui. Esse indivíduo, ele treinou em jejum. Então, a refeição pré-treino dele foi a última refeição do dia anterior. Vamos supor que essa refeição foi 10 horas da noite. E ele treinou em jejum 7 horas da manhã. Ou seja, ele teve aqui um jejum de 9 horas. Se ele ficou 9 horas, ele não tem nada no estômago ainda, ele vai passar mal? Não vai passar mal, porque durante o jejum a gente tem aumento dos hormônios, do cortisol, do glucagon, a gente tem o GH também participando ali durante o sono, e a gente tem catecolaminas também, e esses hormônios, eles facilitam e eles são responsáveis pela gliconeogênese e pela glicogenólise no fígado para manter a glicemia constante, porque se precisasse comer de 3 horas para manter funcionando, você morreria no sono, mas não é isso. Então, nessa última refeição até o seu treino, ele teve a glicemia constante, os estoques de glicogênio muscular não foram esgotados, porque o glicogênio muscular ele não é gasto durante o descanso, ele só é gasto durante o exercício físico, durante a contração muscular ou durante um trabalho que exija a contração mais forte do músculo para gastar esse glicogênio. Então, não vai ter problema dele treinar em jejum, ele não vai perder performance em jejum.